Então é isso aí, cara. É... Quando eu vi essa música, na verdade quando eu vi o título da música, né? Que eu já sabia que ele era pai, eu já sabia que o filho dele, tipo, era bem novinho. Ainda é, né? Bem novinho. E eu já fiquei esperando, vindo do Djonga, fiquei esperando uma pedrada. E realmente foi uma pedrada. O que eu acho mais legal nessa música é que ele dá uma visão de alguém periférico. Alguém negro, primeiramente, e de alguém que mora, tipo, nas quebradas mesmo, sabe? E tem uma parte que eu acho bem legal, que ele passa todas as instruções, né, pro filho dele, né, de como ele deve ser, e depois ele passa algumas instruções mais humanas. No caso, lembre que o próximo nada mais é do que um reflexo do seu próprio ser. Depois ele fala, cuidado como você trata uma mulher, né? Um dia desse eu te vi sair de dentro de uma vagina. Ele passa algumas orientações pro filho dele, né? Nunca deixe que alguém roube seu sorriso, né? Que o filho dele, agora recém-nascido, sorri muito, brinca muito. Então quando a gente cresce, a gente meio que perde isso, né? Perde é até engraçado, até interessante, tipo, tu viu, né? Eu tava brincando aqui ainda agorinha, a mãe já tá muito feliz hoje. Então, tipo, é comum que, tipo, se tu demonstra alegria, se tu demonstra felicidade, alguma coisa aconteceu. Tipo, tu não pode ser por essência, entendeu? É o que a gente vai aprender até no Prosa Mesa na semana que vem. Então hoje a gente vai falar de homem honrado, com base em 1 Crônicas, capítulo 29. Eu tô com duas bíblias aqui em aberto, que a gente vai ler três interpretações diferentes. 1 Crônicas 29, versículo 12. 1 Crônicas... Eu duvido, Micael, saber onde é que fica 1 Crônicas. Eu duvido. Já achei. É a tecnologia. 29, versículo 12 ao 19. A gente vai ler em parceria, aí cada vez que eu ler, eu vou ler uma Bíblia diferente, tá? Já achou? A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Tá errado aqui. É 29, versículo 12. Eu entendi. Agora, 9. agora é o 13. Calma aí, eu tava no 9. É 29. Sabia que não ia achar tão rápido assim? Na verdade eu achei rápido, só não achei o canto certo. Tá, 9 e 3. 29 e 13. Calma aí, pô, essa Bíblia aqui tá estranha. Eu apertei 29, ela foi pro 28, pô. 29. Agora foi. 13. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Agora é o 14, né? Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas, porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. 15. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Agora é o 16, né? Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para ti, edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. 17. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo que dei foi espontaneamente e com integridade de coração, e agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre este desejo no coração do teu povo e mantém o coração deles leal a ti. E dá ao meu filho Salomão um coração íntegro para obedecer aos mandamentos, aos teus preceitos e aos teus decretos, a fim de construir este templo para o qual fiz os preparativos necessários. A semelhança de Djonga e Davi é que os dois passam orientações ao seu filho, né? No caso do Djonga, ele não está orando, ele está falando diretamente ao seu filho, com algumas participações na terceira pessoa, né? Tipo, o português permite fazer isso. E Davi ele está orando a Deus, né? Pelo seu filho, né? O que a gente chama de intercessão. Tá intercedendo pelo seu filho, que seria Salomão. E eu considero que boa parte do que nós nos tornamos
hoje vem de herança dos nossos pais. Seja essa herança positiva ou seja essa herança negativa. Sabe? Quando você faz alguma coisinha e puxou seu pai, puxou sua mãe, isso é natural. Eu fui lá no Aurélio, meu chegado, né, meu amigo Aurélio, e ele me deu uma definição do que é honra. É princípio que leva alguém a ter uma conduta boa, virtuosa, corajosa e que lhe permite gozar de bom conceito junto à sociedade. Ou seja, honra é um princípio. Então, eu não posso chamar alguém de desonrado pelo simples fato dele não saber o que é honra. Mas eu posso chamar alguém de desonrado se os princípios dele forem confusos, porque eu tenho uma ideia de que todo mundo tem princípio. Pode não saber que tem, mas todo mundo tem. Sabe, assim como todo mundo tem caráter, né? Então, uma honra seria aqui para o nosso modo de entender a forma que você se comporta na sociedade, a forma que você determina o que é certo e o que é errado. Então, se você for seguir ao pé da letra do que o dicionário diz, honra não tem nada a ver com o que a gente pensa que é honra, né? Honra ao mérito. Honra não tem nada a ver com o que a gente pensa. Honra está mais ligado à forma que você enxerga o mundo, né, a sua cosmovisão, e a forma com qual você vai reagir, né, ou coagir com as situações da vida, do que mesmo com aquilo que a gente pensa que é honra, né, de que você tem que, sei lá, bater no peito e, sei lá, defender a sua pátria, a sua casa, enfim. Então vamos lá analisar o versículo 12 de 1 Crônicas, que tem uma parte bem interessante que vai elucidar a nossa mente. Lê pra gente aí, Micael, só até coisas. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Ó, a riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Então aqui deduzimos que Deus é o pai da honra. Deus foi o primeiro cara a ser honrado. É o primeiro cara que ensinou o que é honra para alguém. Então aqui nós temos três situações interessantes para a gente. Nós temos a música do Djonga para o seu filho Jorge, né? O filho do Djonga é Jorge. Nós temos Davi para Salomão. E nós temos Deus para conosco. Então você observa que todas as vezes que honra é colocada em pauta, é uma orientação de pai para filho. Uma orientação do mais velho para o mais novo. Então o que isso significa? Princípios são compartilhados. Certo? Agora, o que esses princípios vão levar é algo de cada um. Onde é que eu quero chegar? Muita coisa do que você aprendeu está aí na tua mente. Você vai utilizar de alguma forma, seja para o bem ou seja para o mal. Agora, o que você vai fazer com esses princípios que você aprendeu? Sua responsabilidade. Sabe? Eu vou além, né? Existem aquele tipo de situação de caso que, sei lá, o filho virou bandido porque não teve educação em casa. Ou filho é isso, ou filho é aquilo. A gente vê até casos, né, que o filho, sei lá, se revolta contra o pai porque o pai não impediu ele de fumar maconha, enfim, pai e tal. Beleza, cada caso é um caso. Só que o pai, ele tem que passar princípios ao filho. Agora, se o filho vai acatar esses princípios ou não, é ele. Eu acho que é por isso que existem tantos pais, né, que ao não saber usar as palavras, usa o chicote, usa o cinto, usa a palmada, usa o chinelo, né, porque eles não sabem compartilhar os princípios que tem, seja por não saber colocar em palavras, seja por não saber conversar com o filho, seja, sei lá, por quê. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui é que honra é uma forma de louvar o Senhor, porque Ele é o Pai da honra, Ele é o Criador da honra, e honra, Ele é um princípio. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa colocar na mente, antes de entender de fato o que é ser um homem honrado. Lê pra gente o 13, cara. Agora, nosso Deus, dá-nos-te graça e louvamos o teu glorioso nome. Aí. Cara, uma forma bem bacana de elucidar isso é
como nós retribuímos aquilo que aprendemos. Vou pegar a metáfora da escola. Você tem um bimestre ali para estudar um conteúdo e no final desse bimestre você vai fazer uma prova. Então tudo que você aprendeu, absorveu naquele bimestre, você vai colocar na prova, né? Tudo que você aprendeu você vai colocar ali, você vai retribuir ali, você vai colocar ali. A forma de nós glorificarmos a Deus, a forma de nós darmos graças a Deus com a nossa honra, é tudo que nós aprendemos com Ele ser devolvido a Ele. Que Deus, tudo que eu aprendi com o Senhor é isso aqui. Então se alguma coisa está faltando ainda, me ensina, me mostra onde eu preciso melhorar, me mostra onde eu preciso acertar. Mas o que eu estou aprendendo com o Senhor está aqui. Cara, isso afeta a nossa vida em todas as áreas, né? Eu estudando esse tema para trazer a pregação de hoje, eu observei que como a gente se perde, né, em relação à honra. A gente não te acha que honra é uma coisinha besta, mas não é. Isso afeta todas as áreas da nossa vida, inclusive e principalmente o nosso relacionamento com Deus. Porque a gente fica procurando formas, né? A gente fica procurando métodos de glorificar a Deus em outros lugares, em outras fontes, sabe? Você procura notícias em outras fontes, a não ser aquelas que são confiáveis e verdadeiras. Então, a minha fonte mais confiável e verdadeira é a palavra de Deus, sobre Deus, é a palavra de Deus e o meu relacionamento com Ele, de oração, meu relacionamento com Ele de confiabilidade. Então, se eu não entendo como Deus é e como Deus age na minha vida, eu vou procurar em outras fontes, eu vou procurar em outros lugares. E infelizmente, eu vou procurar isso em pessoas que são falhas, que são tão pecadoras quanto eu. E é aí onde chega a nossa relação de pais e filhos. E é aí onde chega a nossa relação de Jonga e Jorge, Davi, Salomão, né? Deus e nós. Deus e nós não entra porque Deus é perfeito, né? Então vamos falar só de pessoas humanas. Porque quando você não tem um referencial, Deus perfeito, imutável, que não tem sujeira nenhuma. Quando você não tem um referencial Deus e ao invés do referencial Deus você usa outro referencial, você já está fadado a errar. Você já está 99,9% sujeito a quebrar a cara. Porque você está usando um referencial alguém que é tão errado quanto você. Alguém apenas que viveu antes de você. Você está usando um referencial alguém que somente aprendeu algumas coisas que você não aprendeu. Ok. Mas isso não muda o fato de que ele também errou, de que ele também erra e de que ele também não tem influência nenhuma para mudar o seu caráter. Vocês já ouviram, né, aquela frase que ninguém muda ninguém, pai e tal. É fato. Ninguém tem esse poder de mudar ninguém. Quem tem esse poder é Deus. Mas o que a gente pode compartilhar são princípios, bons princípios. Professores compartilham bons princípios para alunos. Pais compartilham bons princípios para filhos, né? Chefes de trabalho compartilham bons princípios para os seus empregados, mas isso são apenas princípios. A gente apenas compartilha algo bom que aprendemos, mas isso não vai definir o caráter de ninguém, cara. A gente vai aprender sobre caráter futuramente numa mensagem exclusiva para ela, mas só que eu só tô dando aqui as nuances de honra. Então até aqui tá claro na tua cabeça? Recapitulando, honra é um princípio que leva a gente a ter um caráter. A honra vai formar o nosso caráter. Então, nós aprendemos geralmente essa honra com quem? Nossos pais, nossa mãe, nosso tio, nossa avó, nosso avô. Pá. Eu amava quando era criança sentar e ouvir meu avô contar as histórias. Até hoje, o meu avô por parte de padrasto, eu gosto de ouvir as histórias dele, que é muito legal. Ele conta as histórias de mata, de seringal, enfim. É muito legal, porque isso... E eu sou um tipo de cara que a minha mente é frenética, né? Então eu sempre busco metáforas nas coisas. Ontem eu tava assistindo o Drone, filme, né? O Drone. Eu tava toda hora procurando encontrar uma metáfora de drone com o evangelho. Eu sou assim, cara. Eu tô assistindo um jogo de futebol e eu quero encontrar o evangelho ali. Porque a minha mente, ela só procura Cristo, sabe? É por isso que eu escuto todo tipo de música. Porque eu não fico procurando o diabo nas músicas. Eu procuro Deus, sabe? Tipo numa música dessa que muita gente não ia ouvir porque tem um ou dois palavrões. Eu escutei e encontrei uma mensagem para pregar. Entendeu? Então, isso é que é legal. Princípios e bons princípios formam o nosso caráter.
sabe? A gente vai encontrar princípios em filmes, em músicas, em literatura, a gente vai encontrar princípios em quadros de arte, a gente vai encontrar princípios em teatro, mas nada disso vai formar o caráter que nós temos, ou seja, nada disso justifica quem nós somos. É o contrário, você absorve as coisas, não as coisas te absorvem, sabe? E, e por que que isso é tão importante a gente pensar? Porque a gente tem entregado tudo que nós somos a princípios, sabe? Nós temos entregado tudo aquilo que nós somos a princípios, a coisas fechadas, a caixas com definições. E isso, cara, é muito prejudicial pra gente, né? Porque uma categoria de bons filhos, vamos lá, a gente se encaixa. Uma categoria de motoristas prudentes, encaixa nós. Uma categoria de bons eleitores, encaixa nós. Uma categoria de, sei lá, cristãos ortodoxos, encaixa nós. Então, esses encaixotamentos é prejudicial, porque a gente, é uma frase que eu tenho aprendido com um amigo meu, né, o Eric, ele é muito inteligente, muito, muito, muito mesmo. Se vocês me acham inteligente, ele é o dobro, ele é muito inteligente, ele é demais. E eu aprendo muito com ele, e ele falou uma coisa legal pra mim um dia desse. Jonathan, não dê atenção ao que as vozes dizem. Então muitas vezes a gente dá atenção ao que as vozes dizem. Porque o que dizem que a gente é isso aí mesmo, eu sou isso aí. Sabe? E a gente é encaixotado por princípios, por figurinhas, sabe? Por etiquetas. E sendo que quem define quem a gente é não são os princípios. É o nosso caráter diante de Deus. Nós temos uma identidade, cara. A sua identidade, ela precisa ser preservada, sabe? A tua identidade, se tu tirar essa foto desse documento, a tua identidade vai continuar sendo a tua identidade. Porque não é a foto que define a tua identidade. São o documento em si. São as informações que estão contidas nesse documento. O teu nome completo, o número do teu negócio aí, pá, enfim. Entendeu onde é que eu quis chegar? Tipo, não é o fato de você estar envolvido, não é o fato de você preencher alguns requisitos, não é o fato de você, não. É o fato de você, o caráter que você tem, a pessoa que você é, está envolvida com aquilo. Então vamos lá. Essa primeira parte, espero ter ficado claro. Então nós devemos render graças ao nosso Deus, cara. Uma coisa que eu observo que é muito fácil você definir se você é cristão ou não com alguns pré-requisitos que te dão, né? Por exemplo, então você observa que é muito mais fácil você definir se você é cristão ou não por coisa que você faz, não pelo aquilo que você é, sabe? É interessante porque, tipo, ensinar coisas que você deve fazer é mais fácil. Tá? Isso são até coisas que estão dentro dos princípios, né? Por exemplo, minha mãe falou que eu não podia matar, não podia roubar. E por quê, mãe? Porque é errado. E a mãe botava o gás talestre por assistir, olha, ó, o cara é tão bonito e tá preso. Não pode fazer isso, pai e tal. Então na minha cabeça ficou claro que eu não posso fazer isso, nem aquilo outro. São princípios. Agora, o fato da minha mãe ter me ensinado, ter me mostrado que é errado, isso impediu de que eu procurasse fazer isso? Não, eu poderia desobedecer minha mãe e fazer. Entendeu? Porque a minha mãe não tem um controle daquilo que eu faço. Ela tem um controle do que ela ensina pra mim. Então, por isso que princípio não pode definir caráter. Olha. Voltando... Onde é que eu tava mesmo? E é por isso que os nossos princípios eles não podem definir o caráter que nós temos, né? Dentro da disciplina de aconselhamento do curso de teologia, tem uma aula que é sobre o caráter cristão, né? E a gente tem ignorado muito. Por exemplo, ontem ela estava lá no trabalho e começou uma discussãozinha de é pecado comer carne na Semana Santa, pá. Aí a menina que é da igreja, né, ela tipo, inclusive faz célula lá na casa dela, perguntou, mas tá na Bíblia que não pode comer carne. Então você observa que tipo, o caráter dela não é definido por Deus, nem pela palavra, que é o que deveria reger a vida dela. Mas o caráter dela é definido por
princípios, tradição, coisa que foi ensinado a ela, sabe? E isso é o que eu costumo chamar de folclore cristão, né? É o folclore cristão. De tanta coisa que você absorveu e aprendeu na vida, você acha que isso é certo, de que isso, tá? Por exemplo, um dia desse nós estávamos aqui brincando e o Giovanni e o Ítalo, né? O Ítalo começou a brincar com as línguas estranhas. O Giovanni é pentecostal, né? O Giovanni estava aqui. Aí o Giovanni, ei, bicho, pode brincar com isso não sei o quê. Então, pro Ítalo não faz diferença nenhuma. O Ítalo não acredita nisso. Mas o Giovanni acredita tão veementemente nisso que ele acha que isso é uma blasfêmia. Que ele não, o Ítalo não podia falar isso. E eu, para fazer ali apaziguar o negócio, né? Eu falei, Ítalo, isso é a fé do cara. Não faz isso que o cara acredita nisso. E Giovanni também deve pegar a maneira com o cara que o cara não acredita nisso. Então, eu mantinha ali o equilíbrio, né? Então, Romanos 14, né? Tu não julga teu irmão porque ele come carne, tu não come. E tu também não pode julgar ele porque ele não come carne. Tá? Isso serve para tudo, pô, na nossa vida. Então, você observa que as pessoas estão um pouco preocupadas com caráter. As pessoas estão preocupadas com princípios. E isso na teoria é bonito, mas na prática é prejudicial. Na prática isso é muito prejudicial. A gente vê um monte de gente hoje se escondendo atrás do eu vou para a igreja, eu estou indo para a igreja. E isso são princípios importantes, são princípios bons. Né? Se a pessoa falar que vai no hospital, ajudar as pessoas lá, pregar uma palavra para as pessoas no hospital, isso é algo bom, isso é algo legal. Se a pessoa falar que vai doar roupas para pessoas carentes, isso é legal, isso é bonito, mas isso tudo são princípios. Isso não define quem a pessoa é. Como a gente estava falando aqui no backstage, né? O cara é pintor e a casa... Mas é por isso, a profissão dele não define quem ele é. Ele é um cara totalmente desorganizado, mas ele sabe pintar. Entendeu? Tipo a pessoa é padre, por exemplo, mas gosta de jogos de luta, de guerra, tem muito sangue. Então sabe igual a diferença aí, ó. Sou padre, sou calma, mansa, né? Sermão e tal. E quando tá em casa gosta de violência. Entende? Então são coisas que princípios são aplicados e caráter ele fica escondido, sabe? Caráter é algo que eu não posso expor tanto, sabe? E a gente vive num mundo, né, onde se expor é algo natural, né, algo normal. É tanto que quando acaba a adoração livre a gente tira foto e divulga, olha a foto do culto aqui. Então isso é algo bem comum. Vamos lá para o versículo 14, Micael. Cheguei. Olha aí. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Aí, ó, foi o que eu falei lá atrás. A gente apenas volta para Deus o que Ele já nos deu, né? Então, cara, é em Deus que a gente descobre quem nós somos de fato, sabe? Não é olhando para o seu pai nem para sua mãe que você vai descobrir quem você é olhando para Deus, sabe? É Ele que te formou, você é feito à imagem e semelhança de Deus. E isso, muita gente associa esse termo imagem e semelhança somente ao físico, não, mas é imagem e semelhança a tudo, é intelecto, a conceitos, a forma de observar o mundo, sabe? Cara, Deus é tão incrível que Ele te deu inteligência para tu criar teorias que provasse que Ele não existe. Olha só como, às vezes eu fico pensando nisso. Aí o direito você estava conversando com até no grupo do WhatsApp, eu falei, cara, Deus é tão bom que Ele permite que tu duvide dele. Aí ele ficou pistola comigo, né? E eu falei, mano, mas cara, Deus existe. E o fato de tu dizer que Ele não existe não vai anular a existência dele, sabe? É tipo, eu tô falando que surfistas não existem, né? Mas isso anula de que eles existem? Em momento algum, é só minha opinião sobre os surfistas, mas isso não vai... Olha, a partir do momento que eu pensar que os surfistas não existem, eles vão parar de existir. Não, não. O fato de você duvidar que Deus existe não vai fazer diferença nenhuma para Deus, porque Ele é Deus, entende? Então não importa o que você... O teu conceito sobre a existência ou não existência de Deus, ele vai continuar sendo Deus. É simples, é tranquilo isso. Então... E tem até um texto de uma amiga minha, que eu ainda vou trazer aqui, que é a oração de Mateus. Eu achei muito legal esse texto, cara. Depois eu vou trazer aqui pra gente, que é muito, muito pertinente, muito legal. Então a gente observa que isso é prejudicial no nosso caráter, quando a gente começa a dar culpa ou a dar vazão. Hoje em dia tem aquela polêmica, né, do que quem é que deve educar os filhos? Os pais ou a escola, né? O Estado ou a família?
E, e a gente observa que tanto escola, não, tanto escola quanto os pais, quanto família, eles só dão princípios. Eles só dão princípios. Quem forma caráter, cara, é Deus. Quem forma caráter é você. É você que vai formar o seu próprio caráter, sabe? O que eu tô querendo dizer? Os princípios vão te ajudar a formar teu caráter. É óbvio. Você vai filtrar as coisas boas e eliminar as coisas ruins. Você vai filtrar as coisas que você acha necessário e tirar as coisas que você acha que pouco importa. Os filmes que você gosta vai ser definido com aquilo que você é. Tudo vai passar pelo seu filtro. Mas isso não vai definir quem você é de fato. É só você observar o tanto de coisas que você gosta que são incompatíveis umas com as outras. Sabe, coisas que você gosta que não tem nada a ver com outra coisa que você gosta. Mas você gosta das duas. Sabe? Por quê? Porque isso não define quem você é. Isso define as coisas que você curte, que você gosta, que você... os nossos sonhos também, né? Que são projetos que a gente pretende a realizar futuramente. Se você for observar o tanto de sonhos que você tem, divergem uns com os outros, né? Divergem uns com os outros. Mas você pretende, você sonha, você, sei lá, acredita que vai realizar isso. Tem pessoas que têm sonhos de ter filho antes dos 25, mas pretende casar só depois dos 30. Então, sei lá, vai ter filho com qualquer uma e depois vai encontrar uma certa e casar, e depois já ter um filho, como é que é isso? Então, isso é muito do que a gente absorve, né? Então, existe um perigo, e agora observa muito bem o que eu vou falar. Existe um perigo constante de nós estarmos formando meninos homens e não homens com caráter de homens. Foi o que a gente aprendeu na semana passada. A gente corre o risco, cara, de nos tornarmos cada vez mais meninos, ou seja, cada vez mais distantes de responsabilidades. Porque a gente está abraçando, a gente está agarrando, a gente está louvando princípios. A gente não quer ter honra, a gente não quer ter integridade. Integridade é a palavra certa. A gente não quer ser, nós não queremos ser completos. A gente quer estar cheio de coisas vazias, né? Cheio de coisas vazias. A gente quer estar cheio de coisas que vão dar status pra gente, né? É o que eu bato sempre nessa tecla, né, cara? Eu vejo tanto de gente correndo atrás de concurso, faculdade, enfim, sendo que eles não têm um projeto de vida, sabe? Eles não sabem onde eles querem chegar. E uma coisa que eu aprendo muito com o Marcos, né? O Marcos, ele separa os planos dele de curto prazo e longos prazos. E eu aprendi a fazer isso com o Marcos, né? Então, nós cristãos, cara, e isso fica um recado para todo mundo que faz parte da adoração livre. Vocês não podem fazer planos de longo prazo. Vocês não podem, vocês não podem de maneira alguma planejar o ano que vem. Vocês não podem. Vocês são cristãos, vocês foram capturados por Cristo, vocês foram salvos por Cristo. E Cristo te orienta que você não se preocupe com o que você vai comer amanhã. Sabe? Você está desobedecendo algo que Jesus falou, Micael. A comida de amanhã vai chegar amanhã. O hoje você tem a carne moída aqui. Micael, tu não se preocupe com que tu vai pagar a passagem de ônibus amanhã. Eu passei um perreio um dia desses, que eu tava sem passagem de ônibus. E todo dia eu ia pro trabalho e voltava sem me preocupar. Quando eu chegava em casa que eu ia me preocupar, porque já estava bem próximo do dia seguinte. Mas enquanto não chegasse eu estava de boa, estava no trabalho. Eu disse, não, tem como me prestar aí o dinheiro. E Deus proveu o dinheiro para eu passar. E até sobrou, tá? Porque Jesus me emprestou R$ 30. Eu gastei somente 10 e sobrou R$ 20. Foi o que eu comprei a Eva. Então, tu observa que Deus, ele supre, cara. Só que a gente é tão medíocre, a gente é tão... Eu quero abraçar o mundo. Que a gente bota Deus, não, Deus, eu tô pouco me lixando do que tu falou pra mim. Eu vou me preocupar porque eu sou o cara que vou buscar os meus objetivos. Sabe? E a gente esquece de que nós não precisamos. Quem vai atrás de abraçar o mundo são os incrédulos, são quem não conhece Jesus, cara. Quem não conhece Jesus tem que se preocupar mesmo. Quem não tem Jesus, tem que se preocupar até com o que vai fazer, até onde vai pisar, porque onde pisar pode ser que uma bomba explode e ele morra. Mas quem tem Jesus, cara, tem que viver confiamente, né? Sabe aquele jargão de que você primeiro coloca o pé e depois Deus coloca o chão? É tipo isso. Você tem que viver dessa forma. Mas Jonathan, não significa que eu não posso planejar e, sei lá, comprar um carro, sonhar.
pode sonhar com o que você quiser na sua vida. Agora, planejamento tem que ser a curto prazo, tem que ser coisa de um mês, tem que ser coisa de 2 meses, tem que ser coisa de eu posso cumprir, é realizável, sabe? Aquilo que eu tô planejando é realizável. Tem uma par de gente que eu conheço, uma pessoa, que eu não vou citar nomes, porque pode ser que tu conheça. Eu conheço uma pessoa que em 3 anos trocou de curso 4 vezes. Uma pessoa dessa sabe o que é da vida? Não sabe. Ela está preocupada com status. Ela está preocupada com que as pessoas vão olhar para ela e vejam que ela é uma estudante de medicina, uma estudante de direito, uma estudante de sei lá das quantas. Mas ela não está preocupada com o que ela quer ser, onde ela quer chegar, que forma ela vai contribuir para a sociedade. Sabe? Porque, por exemplo, eu sei onde eu quero chegar. Eu sei de que forma eu vou contribuir na sociedade com o meu curso. Eu sei. Quando eu comecei a fazer o curso, eu já sabia. O curso de música foi um grande erro na minha vida. Porque eu fui impulsionado por vontades egoístas, por vontades minhas. É tanto que eu não sustentou. Sabe? Deus me provou, ó. Eu não tô nesse bagulho não. Você resolveu fazer sozinho, então assume. Assume as consequências. Então, muitas vezes, cara, isso é uma aplicação pra tua vida. Muitas vezes as coisas vão dar errado na nossa vida, que é uma forma de Deus te ensinar que você tá fazendo as coisas erradas. Ai, as coisas não tá dando certo pra mim. Por exemplo, esse namoro não tá indo, esse emprego não tá indo. Deus não tem nada a ver com isso. Você não colocou ele nos seus planos. Você não consultou ele antes de começar a fazer as coisas. Você se achou autossuficiente, um consultor de negócio muito eficiente que não consultou Deus. Não perguntou a opinião de Deus. Isso não significa que, Deus, eu vou beber água ou vou beber suco. Não é isso. Você tem responsabilidade. Você sabe fazer o que é para fazer. Agora, decisões que vão mudar todo um ritmo de vida, decisões que vão mudar, afetar até outras pessoas, isso precisa ter uma conversa com o Senhor, né? Uma conversa com Deus. Então é em Deus que descobrimos quem nós somos de verdade. Versículo 16. Ó Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra do teu santo nome me vem das tuas mãos e toda ela pertence a ti. Agora olha o link que eu vou fazer, ó. Olha a jogada de mestre que eu vou fazer. Nossa honra é maior que todas as riquezas da terra. Tu não tá entendendo, cara. O que eu tô querendo dizer pra ti é que tu, o teu caráter, a tua hombridade, o homem Micael, que a tua mãe formou, ou que Deus formou, é maior que todas as riquezas do Silvio Santos. Para pra pensar. Bota aí a riqueza do Silvio Santos, do Bill Gates, da galera todinha aí. Pá, dinheiro. O que esse dinheiro pode comprar? Você é maior. Agora eu vou te dizer o porquê que tu vai ficar aleluia, glória a Deus. Eita, vai rodar aqui no reteté. Porque Deus morreu por pessoas. Ele não morreu por papel. Aleluia. Entendeu? Deus, ele morreu e ele olha para pessoas. Ele não olha para o papel. Ele não olha. Uma nota de 100 reais e um balde d'água para Deus, nada. É nada. Esse balde d'água ele só vai fazer diferença quando a minha mão tocar nele. Para Deus vai fazer diferença. Essa nota de 100 reais só vai fazer diferença para Deus quando a minha mão tocar nela. Enquanto a nota tá ali, Deus não precisa de dinheiro para nada. Ele se importa com quem ele fez, com quem ele ama. E ele ama você. E ele ama nós. Então tu entendeu onde é que Davi quer chegar? Então preservar quem você é, cara, é uma forma de glorificar o Senhor. Sabe? Cumprir a agenda é uma forma de glorificar o Senhor. Cumprir com aquilo com as promessas que você faz é uma forma de glorificar o Senhor. Sabe? Eu lembro de algumas, vou até falar coisas da minha vida agora particular. Eu lembro de algumas namoradas, né, do passado, que elas pediam que eu prometesse algumas coisas para elas, né? E eu falava, não posso prometer isso, porque eu vou ter que cumprir. Pode ser que eu não consiga cumprir. E isso gerava algumas brigas, né, com algumas delas, né?
Eu lembro que com a namorada que eu passei mais tempo, eu fiz algumas promessas pra ela que eu só pude cumprir quando acabou o namoro. É engraçado isso. Duas promessas que eu tinha feito pra ela eu só consegui cumprir depois que terminou o namoro, mas eu cumpri. Porque eu tinha essa responsabilidade com ela. Eu tinha, pra mim é algo que eu não podia falhar, sabe? É nessa responsabilidade que eu tinha com ela. E isso afeta em todos os áreas da minha vida. Por exemplo, lá no meu trabalho, é, a partir de segunda-feira, só vai ter 8 pessoas veteranas na nossa ilha. A partir de dia 14. 9, 10, 11. Dia 12. A partir do dia 12. Só vai ter 8 pessoas veteranas. As outras 18 vão ser tudo novatas. Então serão 8 pessoas para ajudar 18 pessoas. Né? Elas não sabem de nada, elas vão chegar lá dia 12 para atender assim e vão fazer muita burrada. Então, eu não posso faltar. A empresa precisa de mim. Né? O meu supervisor mais ainda, que é a ilha dele. Então, eu não posso falhar. Sabe? Ontem ele teve um alinhamento com a gente, conversou com a gente. Então, eu me sinto nessa responsabilidade. Eu abraço essa responsabilidade como sendo minha. Né? Então, cuidado quando você estiver namorando, você casar, com as promessas que você faz para sua esposa. Principalmente aquela lá que é feita no altar, né? Prometo te amar pro resto da minha vida, pá, até que a morte nos separe. Que é um juramento bonito, é um juramento lindo. E cuidado com as coisas que você promete, porque isso, que quando você faz uma promessa para uma pessoa, não são os seus princípios que estão prometendo. É você, é o seu caráter que está prometendo. Né? Então, um dia desse eu coloquei até lá no meu status. Eu vi uma colega minha no meu antigo bairro, que ela era taxada no bairro, né? Porque ela não tinha amiga mulher no bairro, ela só tinha amigo homens. E ela só andava muito com homens, né? E, enfim, ela usava roupa curta, pai e tal. Assim, normal isso. E ela era muito taxada no bairro, né? Então, qualquer coisinha os caras chamavam ela tipo, de que ela deu pra fulano, deu pra ciclano, deu pra pelo outro. Só pelo fato dela estar com os meninos do bairro, já era sinônimo de que ela deu pros meninos do bairro. Não entendo esse machismo. E o dia desse eu encontrei ela no bairro, eu encontrei ela no terminal. Ela tá muito linda, mano. Ela é mais linda do que ela era antes. Né? Tá no segundo ano de pedagogia. Tá namorando já há 2 anos. Ou seja, ela deu certo na vida. E a maioria dos caras que falavam mal dela, né, hoje estão. Eu falo isso com tristeza, tá? Não falo isso com uma forma de glorificar ela e rebaixar os caras, não. Mas os caras estão um crime, a maioria. Outros estão viraram pedreiro, outros viraram mototáxi. Enfim, poucos caras deram certo naquele meio que a gente era envolvido. Então você observa que o que as vozes dizem, né, não determinou quem a mina é de fato. Então vai ter muitas vezes, cara, que você vai ter que fechar o ouvido, porque as vozes estão falando de você. Às vezes você vai ter que fechar o ouvido e dizer, não tô aqui, não é comigo, sabe? E às vezes você vai ter que dar uma de Gabriel Jesus, né? E Felipe Coutinho e Neymar, né? Liga pra mim. Talvez eu tenha tempo pra te atender, né? Então liga pra mim. E, e é isso. Vamos terminar lá no versículo 17, Micael, aí pra nós. 17. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo que dei foi espontaneamente com a integridade de coração. E agora vi com alegria, com quanta disposição ao teu povo, que aqui está te contribuído. Tem contribuído. Pode pregar aí, o que tu achou? E aí, pô? Sério, é? Eu olhei o texto aí. Pô, velho. Então deixa eu ler aqui mais uma vez. Ah, esse aqui é simples, mano. Vai, é simples demais. Ó, isso aqui não tem nem explicação, o próprio texto é autoexplicativo. Deus se agrada da integridade do povo. E o que é que tem pra falar sobre isso? Olha só. Integridade Exatamente para o de que eu nós. escrevi. Você é o cara. Ah, tá bem, Tá velho. pronto. Então é isso, cara. Deus espera a integridade de nós. E uma coisa que eu me orgulho da nossa igreja é isso.
que a gente sempre procura trazer mensagens que atingem todo o ser humano, né? Todas as áreas da nossa vida. A gente ainda vai ter séries aqui sobre relacionamento, a gente vai ter séries sobre emprego, sobre vida financeira, enfim. Porque é isso que Deus espera de nós. Ele não morreu somente pelo nosso lado espiritual. Ele morreu por todas as nossas áreas da nossa vida. Então, não é que Deus se preocupa com o futebol que você joga. Não é que Deus se preocupa com o tereré que você toma. Mas se você joga futebol, Deus vai se preocupar com o futebol. Se você toma tereré, Deus vai se preocupar com o tereré. Mas não é o fato do tereré nem do futebol, é o fato de você fazer parte. Então, Deus vai se preocupar com as pessoas que você está envolvido, com seus amigos, com seus colegas, com sua namorada. Por quê? Porque você está envolvido. Nós somos pessoas importantes para Deus, porque Deus morreu por nós. Ele espera que nós tenhamos uma vida de integridade aqui na terra. Ele espera que nós demos frutos de pessoas que foram alcançadas pela graça. E isso também afeta a nossa masculinidade, né? Resumindo aqui o que eu quis trazer, é que nós estamos moldando o nosso caráter. Se você já não tem um caráter moldado, você está moldando ele. E a gente vai errar, obviamente. A gente vai vacilar, vamos. Só que esses vacilos, cara, tem que ser cada vez menores. A porcentagem dele tem que ser cada vez mais pequena. À medida que você vai ficando velho, os erros têm que ser menos grotescos, sabe? Os erros têm que ser com a quantidade. Se no ano passado eu errei, sei lá, 1985 vezes, agora eu vou ter que errar 1984 para baixo, sabe? Eu não posso errar tanto. Eu não posso dar minha margem de erro não pode estar grande, sabe? As pessoas precisam olhar para mim. Eu confio no Mikael. Mikael joga no meu time, sabe? Isso que é importante, porque vai ser isso que vai definir quem nós somos diante da sociedade, diante dos nossos amigos, na igreja, no local de trabalho. Isso vai definir quem nós somos em tudo, sabe? Em tudo. E as eleições estão chegando, né? Um exemplo claro, as eleições estão chegando, a Copa está chegando. Então, a gente vai ter que se portar diante disso, diante dessas situações. Então que nós possamos nos portar, nos comportar com honra, né? São os bons princípios que nós aprendemos, agora nós formamos um caráter. Então, muitas vezes, feche teus ouvidos porque as vozes dizem, e abra seus ouvidos porque a voz de Deus te diz, que ela é mais importante. Ela é que quando vem uma coisa para fechar, que vai fazer todo sentido. Quando as vozes falam, soa confuso para nós. Mas dentro dessas vozes, se Deus falar, vai vir audível, sabe? Vai vir bem esclarecido. Porque não há interrupções, não há gaguejos na voz de Deus, não há margem de erro, não há pano para manga. A voz de Deus, ela chega para nós audível, né? Isso é a própria palavra de Deus que diz, né? Ele é o pastor que quando ele fala, as ovelhas escutam, as ovelhas vêm a ele. Amém?